Inicialmente, agradecer a presença de todos, vou dar aqui alguns informes, não sei se todos conhecem tanto a FOGES quanto essa iniciativa, então você dá algumas explicações bem breves. A FOGES é uma associação, chama Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, tem revistas, conferências anuais que circulam pelos vários países de língua portuguesa. Já aconteceu aqui no Brasil, em Recife, em Brasília, em Campinas, mas já passou, no passado foi em Cabo Verde, Universidade de Cabo Verde, na cidade de Praia, este ano será em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, enfim. A FOGES atua pelas conferências, atua por uma revista científica e atua também com a academia, que é um espaço de discussão de temas de interesse do ensino superior. Então, chama Academia FOGES, tem 4 eixos no momento, e este eixo se chama Sustentabilidade no Ensino Superior. Ele vem sendo desenvolvido desde 2021 e temos feito sessões como essa, que chama Café Sustentável. A gente traz um convidado, uma convidada com experiência na área para partilhar conosco as suas experiências. Já já vou apresentar hoje a nossa convidada, que é a doutora Luciana Brandi, da Universidade de Passo Fundo, aqui no Brasil. Então, nós vamos desenvolvendo esse trabalho, fizemos no ano passado workshops, e agora eu queria dar um informe importante, é que neste ano, agora em novembro, nós estamos... essa sequência de trabalhos está frutificando, vamos dizer assim, numa rede, que seria a rede de sustentabilidade das instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa. Então, nós vamos, em novembro, na conferência em Lisboa, dar início a essa rede, onde todas as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa estão convidadas a participar, tá? Então, eventualmente, alguém que está aqui assistindo tem interesse em discutir isso, pode conversar conosco, respondendo ao e-mail, pode ser pelo e-mail academia@forges.org, e a gente dá mais informações para fazer o contato com as reitorias para informar melhor sobre essa carta. É uma carta de intenções, chama Compromisso das Instituições de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa com a Sustentabilidade. Tá? E, a partir daí, nós vamos, no ano que vem, continuar essas atividades, mas já no contexto da rede. Tá bem? Então, fica aqui essa informação para vocês. Tá? O nosso café de hoje tem como convidada a doutora Luciana Londeiro Brandli, da Universidade de Passo Fundo, com o tema Sustentabilidade Além das Fronteiras, lições do primeiro Green Office da América Latina, da Universidade de Passo Fundo. Luciana é uma referência internacional muito importante nesse tema da sustentabilidade do ensino superior, e aqui no Brasil, diria que é a principal referência hoje, né? Então, estou muito feliz de tê-la aqui, viu, Luciana? Agradecer muito sua presença. Eu vou fazer um breve aqui leitura do currículo para vocês terem um conhecimento um pouco melhor da nossa convidada, tá? Luciana é engenheira civil pela Universidade Federal de Santa Maria, um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em engenharia de produção na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem pós-doutorado na Universidade de Hamburgo e é vice-editora do International Journal of Sustainability in Higher Education e também do Discovery Sustainability. Editora da Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, da Encyclopedia of Sustainability Development Goals, bolsista de produtividade do CNPq, tem uma atuação... Me ouvem bem? Sim, sim. Porque meu computador informou aqui que eu estaria com a conexão instável.
Enfim, interesses atuais em pesquisa sobre sustentabilidade no ensino superior, Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, educação para a sustentabilidade, cidades sustentáveis. Atualmente realiza um projeto Transforming Universities for the Climate Change, envolvendo Reino Unido, Quênia, Moçambique, Ilhas Fiji, enfim, e é coordenadora do Green Office da Universidade de Passo Fundo, que é exatamente o tema que nós vamos tratar hoje, tá? Nossa dinâmica é uma fala da professora Luciana e uma sequência do nosso diálogo, nossas conversas, então, que faremos a seguir a fala dela, tá bem? Então, Luciana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu te passo a palavra, que é à vontade. Bem-vinda. Obrigado, Marcelo. Obrigado, colegas, pela participação hoje. Fico muito contente. Vou falar para vocês um pouco sobre essa experiência que a gente está tendo lá aqui na UPF, sobre o Green Office que nós implementamos. E eu tenho tido essa ambição de compartilhar com os colegas de outras universidades essa experiência para que a gente consiga realmente difundir ou se apropriar um pouco das coisas boas que aconteceram conosco nesses últimos 2 anos, desde a implementação do Green Office. E, claro, né, também discutir com vocês todas as questões de desafios que a gente tem dentro do ensino superior, dentro da questão de empoderar mais os nossos alunos para que eles sejam proativos e ativos nas questões de sustentabilidade, que as coisas não partam só de nós. Então, esse é o principal objetivo da nossa conversa hoje, desse café, é mostrar, então, para vocês como que a gente tem trabalhado aqui na UPF a partir dessa implementação do Green Office. Então, eu vou explicar para vocês que esse Green Office ele sai de uma perspectiva de uma pesquisa maior, que foi uma abordagem de ação participativa, né, onde a gente daí resolveu implementá-lo, também do movimento Green Office, e trazer para vocês todas as ações que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, e que a gente ainda pretende fazer em função de ter estabelecido esse espaço dentro da universidade, e um espaço que tem sido assim muito ativo nas questões de sustentabilidade e que mudou bastante o panorama que a UPF vivenciava antes dele existir. Bem, para quem não sabe, nós somos uma universidade comunitária. A Universidade de Passo Fundo, ela, então, está localizada no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. É uma universidade que tem 7 campos hoje, em 5 cidades diferentes, e temos em torno de 12 mil estudantes e 700 professores. Sofremos com a crise, com todos esses contextos desses últimos 5 anos, né? E reduzimos bastante o nosso número de estudantes. Chegávamos a ter 20 mil estudantes em 2015, hoje temos 12 mil. Então, a universidade se reestruturou bastante nesses últimos 2, 3 anos, até em termos de reduzir o número de unidades acadêmicas, em função muito da demanda, né, e das questões econômicas atuais. Mas ainda é uma universidade bastante significativa na nossa região, né? Então, ela tem uma abrangência muito grande no norte do estado do Rio Grande do Sul, e é uma universidade que tem mais de 50 anos, então ela já tem ela já está estabelecida, né, de certa forma, aí na comunidade. Bem, da onde que saiu a ideia de começar um Green Office na UPF? Ele saiu de um projeto maior ao qual eu faço parte. É um projeto especificamente voltado à questão das mudanças climáticas e de como as universidades podem agir em função disso, né? Como as universidades podem potencializar suas ações para as mudanças climáticas. São vários países que participam. Aqui no Brasil, nós temos 3 universidades que participam. A UPF é a coordenadora do projeto no Brasil, e aí temos também conosco aqui a USP e a UFPA. Então, a USP
com as características dela como maior universidade do Brasil, e a UFPA com a característica de estar localizada em Belém, dentro da Amazônia, né? Então, essas 3 universidades também participaram do projeto, e dentro do projeto nós tínhamos um desafio que era implementar uma pesquisação participativa. O que significa isso? Nós tínhamos que implementar algo que fosse focado a envolver as pessoas, de forma que as pessoas produzissem conhecimento ou produzissem ações e se envolvessem diretamente em questões voltadas às mudanças climáticas. Nós, na UPF, resolvemos implementar, então, esse escritório com foco na academia, quer dizer, com foco nas ações dos estudantes. Por isso, vocês podem me dizer, nós também temos escritórios de sustentabilidade. Claro que sim, existem vários tipos de escritórios de sustentabilidade nas instituições. O nosso, ele é muito focado na ação do estudante, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Então, dentro de todas essas universidades que participaram do Climate U, cada uma definiu a sua pesquisação, algumas mais voltadas a território, a comunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A UFPA, a ação dela foi trabalhar com as populações amazônicas, né, os ribeirinhos, os quilombolas, e fazer um trabalho de governança participativa com eles para empoderá-los mais. A USP resolveu fazer muito trabalho nas escolas de ensino sobre mudanças climáticas, e nós criamos, então, o Green Office. Bom, a pesquisação participativa, ela tem uma estrutura. Por que eu trouxe isso? Para que vocês entendam também que o Green Office ele não nasce simplesmente da abertura de um escritório, não. Ele tem toda uma lógica, né, em cima de 5 etapas. A primeira etapa, então, foi nós identificarmos a teoria da mudança. O que nós queríamos mudar dentro da UPF? Por que nós queríamos mudar? Né? Então, qual o nosso objetivo? Qual o impacto que nós queríamos causar com a abertura desse escritório acadêmico? Depois, a análise dos stakeholders. Quem seriam as pessoas importantes que estariam conosco para definir as ações do Green Office? Né? Para definir o foco dele, o que ele faria. E aqui a gente, então, entendeu como stakeholders não só a comunidade interna da UPF, mas também a nossa comunidade externa, pensando lá em poder público, pensando em empresas, pensando em comunidade diretamente relacionada à UPF. Depois, passamos para a etapa do engajamento comunitário, que nada mais era do que como que nós venderíamos a nossa ideia, como que nós traríamos esse engajamento para todos os professores da instituição, e não só para aqueles que estão diretamente ligados às questões de sustentabilidade, aqueles que são mais ativos nisso, né? A gente sabe que tem algumas áreas que são muito mais voltadas às questões de sustentabilidade. E aí tínhamos essa etapa. Aí depois a etapa de plano de ação, onde a gente definiu efetivamente o que iria fazer, e finalmente uma etapa de monitoramento e avaliação do impacto da aprendizagem que conseguimos após todo esse ciclo. Então, durante a implementação do Green Office, nós perpassamos por todas essas etapas. Até porque, como isso era reflexo de um projeto de pesquisa maior, nós precisávamos prestar conta das ações. Então, nós precisávamos fazer análises e monitoramento do impacto que estávamos tendo com as ações. Bem, aliado a isso, nós nos baseamos muito no movimento Green Office que já existe, né? Então, o Green Office Movement é um movimento que foi iniciado por estudantes, iniciado na Holanda pela Maastricht University em 2010. Então, é um movimento que já tem hoje 13 anos. E que foi, então, muito focado na ideia de inspirar os alunos e os funcionários a mobilizar o suporte institucional
para apoiar projetos e iniciativas de sustentabilidade. Então, ele nasce em 2010, ele recebe um prêmio pela Unesco um prêmio de educação para o desenvolvimento sustentável em 2015, e a gente chega em 2023 com 71 Green Offices distribuídos pelo mundo. Claro que muito concentrados em algumas regiões, eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem alguns dados que saem lá da página do Green Office Movement, né? Dos projetos que já foram realizados e número de estudantes envolvidos. Então, esse é o nosso cenário de Green Offices distribuídos, né, ao redor do mundo, e aí a gente enxerga ali o nosso como primeiro no Brasil e na América Latina. E eu me arrisco a dizer que o primeiro dos países que falam a língua portuguesa. Não sei se estou enganada, mas tentei olhar ontem no site, pelo menos não está atualizado lá. A gente tem muita concentração de Green Offices na Holanda, na Alemanha, né? A Holanda foi onde iniciou. Temos um no Quênia, na África, né? E temos um aqui na América Central. Bem, então, esses foram os nossos 2 parâmetros para iniciar a implementação do Green Office. Quando a gente fez o contato com o Green Office Movement, eles foram muito receptivos pelo fato de não termos realmente ainda Green Offices na América Latina, e nos solicitaram que, em contrapartida da nossa adesão ao movimento, nós fizéssemos toda a tradução do material deles, da implementação dos Green Offices, para português. Então, a minha equipe aqui fez isso. Hoje, se vocês entrarem na página do Green Office Movement, vai ter lá a versão em português e os manuais para estabelecer, para criar, né, com todas as etapas, estão todos traduzidos em português. Bem, lá na página, ontem eu fiz um copy e cola rápido, mas lá na página a gente pode ver muitos exemplos das universidades hoje que tem, então na Bélgica, na Alemanha, na Holanda, que têm seus Green Offices e as ações que elas fazem. Então, isso também serviu muito de modelo para nós, porque para a gente entender quais eram a amplitude do nosso trabalho, né? O que a gente poderia fazer de ações com os alunos. Bem, e aí começamos as nossas ações. E aí, para entender essa ideia da teoria da mudança, como eu já trabalhava há tempo com essas questões dentro da UPF, mas eu tinha sempre uma inquietação de como que eu poderia, e aí estou falando como Luciana, né? Como eu poderia ampliar mais essas ações, fazer com que as coisas fossem mais multidisciplinares e mais estruturadas, né? Mais institucionais. Eu acho que essa é a palavra, mais institucionalizadas. Então, a gente sabia que tinham várias ações, mas eram ações isoladas, que não se comunicavam, não se conversavam. Então, esse foi o nosso primeiro diagnóstico, né? E aí, o Green Office vem com essa ideia de potencializar isso tudo. Pensamos que precisávamos de 4 aspectos: uma equipe, um espaço e recursos financeiros, stakeholders, né, porque não poderíamos pensar sozinhos, e definir atividades para iniciar todo o processo. Então, institucionalizamos o Green Office com uma inauguração, com o apoio da reitoria, com uma equipe de professores e alunos do mestrado, alunos da graduação, todos eles com bolsa ou com muita vontade de voluntariar, né, de trabalhar nessas questões de sustentabilidade ou de conectar a sua pesquisa com alguma ação do Green Office. Então, os estudantes entraram como principal equipe para as atividades desenvolvidas, com apoios dos funcionários, porque como nós institucionalizamos isso, a questão do marketing, a questão, né, de fazermos reportagens, isso aparecer
no material institucional da UPF, tudo isso sempre foi muito conectado, né, com o apoio dos funcionários. Apoio da gestão, os alunos, então, voluntários, e o nosso espaço físico e o financiamento, que talvez seja o principal gargalo e que eu aprendi, assim, com essa experiência que eu tive, de que com dinheiro a gente faz, sem dinheiro a gente não faz, né? Então, eu tinha a vantagem de ter o projeto do Climate U por trás, financiando todas as atividades do Green Office. Bem, então, a ideia dele foi divulgar as ações da UPF e melhorar a comunicação entre a comunidade acadêmica, fortalecer as ações, e aí entra muito a questão de extensão e pesquisa, os dois entraram sempre muito equilibrados, né, as duas ações, apoio aos setores de divisão e logística, porque muito voltado assim à melhoria da qualidade, da sustentabilidade do campus, porque a gente não tem um setor de sustentabilidade, a gente tem um setor de uma divisão de infraestrutura e logística, que daí pensa na eficiência energética do campus, né, pensa nas áreas verdes, né, é responsável por isso e a gente apoiou. Trabalhamos muito forte com educação ambiental no campus, então cursos e palestras. Também fomos nós que puxamos o monitoramento do ranking Green Metric, que a UPF passou, então, a fazer parte desse ranking. Também representando a UPF na comunidade internacional do Green Office. Como essa comunidade ela é muito ativa, existem também eventos e reuniões periódicas que os alunos, então, eles compartilham as suas experiências voltadas à sustentabilidade. Alcance aos ODS da universidade, então, isso também melhorou bastante a nossa visibilidade lá nos rankings internacionais, né? No High Education Ranking, e também abriu muitas oportunidades de estágios acadêmicos de forma bastante multidisciplinar. Hoje, no Green Office, eu tenho alunos da biologia, da engenharia, já tive do direito, já tenho da área de design, marketing, então acaba tendo de várias áreas, que na verdade, era minha ambição, né, ter isso aí. Bem, nós então tivemos e temos, né, vários parceiros, e eu acho que isso foi algo que nos ajudou bastante a ter uma visibilidade maior de ações, e aí entre esses parceiros entraram alguns setores da instituição, da UPF, o diretório acadêmico dos estudantes, a prefeitura da cidade, bastante atuante nas nossas discussões e nas demandas que geraram. Aí entrou a Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Planejamento, ONGs, outros escritórios acadêmicos, como escritório escola, porque os cursos têm esses escritórios. E também algumas empresas ou consultorias na área ambiental, e começaram, então, a discutir conosco as formas de atuação do Green Office, o que poderíamos fazer. Isso foi muito na época da pandemia, então a gente fez bastante trabalho usando metodologias de grupos focais, interações com Mentimeters, reuniões, sempre trazendo para eles uma pauta de discussão, né? Para que a gente entendesse como que o Green Office poderia fortalecer e contribuir internamente para a UPF, mas também para a região como um todo. E aí, o nosso espaço foi criado, né? Então, com alguns materiais que a gente depois usa em palestras, né? Em ações gerais do Green Office. Aqui um pouquinho do nosso espaço, que é interessante comentar uma coisa. Quando eu estava definindo o espaço, eu também pedi para a reitoria que nos colocassem num espaço neutro, que não fosse dentro de nenhum curso, né, de nenhuma faculdade, para que a gente
não fossem enxergados como o Green Office é da engenharia, é da professora Luciana. Então, eu sempre criei essa perspectiva, né, que o Green Office é algo da instituição. Então, ele ficou sediado no Parque Tecnológico e ele está lá, então, até hoje. Fizemos muitos trabalhos de divulgação, então, engajamento, fomos para a rádio da UPF, com os nossos alunos, né? Então, comentando aqui, né? Eu comentei arquitetura também, temos alunos, tivemos. Os alunos também passam muito, né, pelo Green Office, ficam um tempo e depois eles passam. Então, para resumir, assim, o que a gente fez de ações, né? Então, entre os nossos planos de ação agora. Uma etapa de atividades de aprendizagem e engajamento. Então, onde a gente fez, nesses últimos 2 anos, várias ações como workshops, participação em Semana do Conhecimento, palestras, e aqui entra não só para graduação, mas também para o ensino médio, para escolas. Então, quem nos demanda, a gente vai lá e tem palestras. Quem que dá as palestras? Às vezes eu dou, mas normalmente eu encaminho algum aluno do Green Office para dar as palestras, porque a ideia por trás é sempre os alunos, né? Então, os alunos estão sempre por trás. Então, eu tenho alunos ali de mestrado, de doutorado, os próprios de graduação, que hoje já dão palestras sobre os ODS, sobre mudanças climáticas, então, acabam indo. A segunda ação, e que foi, eu diria assim, a minha cereja do bolo, acho que foi a melhor estratégia que eu tive, foi fomentar projetos institucionais voltados a mudanças climáticas ou sustentabilidade. Então, o Green Office, ele fomentou, nós abrimos editais e fomentamos 14 projetos para todos os professores da instituição. Então, foram durante três semestres, cada semestre entrava um edital para fomentar 5, 6 projetos, e aquele projeto deveria durar 6 meses, um semestre. E nós tivemos aí muita demanda. Eram editais pequenos, o valor de R$3.000, então, do projeto maior, do Climate U, eu separei um valor e repassei. Por que eu disse que foi uma das melhores estratégias? Porque aí eu envolvi professores de todas as áreas. Então, eu tive professor da educação, do direito, da biologia, da arquitetura, da engenharia, não vou me lembrar agora, da agronomia, todos eles propondo projetos voltados à sustentabilidade e, então, desenvolvendo esses projetos. A ideia, então, era que eles tinham 6 meses para desenvolver, então tínhamos um workshop no final para apresentar os resultados. Então, isso fez com que o Green Office se espalhasse, a ideia dele, e também a gente conseguisse enxergar projetos que já estavam sendo executados e que tinham aquele olhar de sustentabilidade. Porque ninguém criou um projeto novo, né? Então, a maioria fomentou um pouquinho do que já fazia e potencializou ali o seu trabalho. E, por fim, uma área de comunicação e divulgação, onde a gente trabalha muito com a questão de ajudar a universidade a implementar o Green Metric, né, a melhorar os seus dados, e também a gente trabalha muito com essa coisa de divulgar em outros ambientes o que a gente está fazendo, para que a gente tenha um impacto não só interno nas nossas ações, mas esse impacto de daqui a pouco alguém aqui está ouvindo a minha palestra e diz assim, mas eu posso abrir né, criar um na minha universidade, acho que eu consigo, acho que... Então, esse é um impacto que a gente também quer, um impacto de disseminar a ideia, né, e cada um adaptar como puder. Bom, então aí fizemos algumas inserções, assim, fui para a África, mostrei os resultados do Green Office lá na África, fomos para os Estados Unidos, visitamos a ONU, eu e uma equipe, apresentamos também o trabalho na Allegheny College, lá nos Estados Unidos.
apresentei na África também, na Unisa, o Green Office. Muitas palestras, então, que a gente faz na UPF. Essa aqui foi uma palestra sobre consumo sustentável, onde a gente convidou algumas empresas locais que trabalham com materiais sustentáveis para vir expor e vender seus produtos e falar, né, sobre o seu produto. Fizemos muitas atividades internas dentro da UPF, né? Então, isso aqui é uma noite cultural, sempre com a visão de abranger o máximo possível de pessoas e independente da sua idade, né? Do estágio no qual estão estudando. Então, a gente também trabalha com crianças. Aqui é uma palestra no ensino médio. Eu estou dando a palestra, mas esse aqui do lado é um aluno do ensino médio que também é nosso bolsista, então está lá junto na palestra. Atividades que a gente faz fora da UPF, então, indo nas escolas, indo em ONGs, trabalhando com crianças. Fizemos uma gincana, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, uma gincana de ODSs, que a gente teve mais de 80 participantes, e aí conseguimos recolher sacolas básicas e distribuir para os indígenas, para as pessoas vulneráveis. Então, também muito no sentido de contribuir, né, de maneira mais prática para a sociedade. E temos na nossa agenda de comunicação a nossa rede social. Hoje a gente trabalha muito forte nas questões das redes sociais, então convido vocês a seguirem o nosso Green Office, porque ele também está todo em português, né? Os outros do Movement são em inglês, e a gente tem um trabalho periódico de publicar coisas, de publicar informações, de tentar envolver as pessoas, né, nas questões da sustentabilidade. Então, a gente faz coisas de divulgar palestras, de divulgar material, né? Então, sempre aqui nas nossas redes sociais. E também nós temos um website onde a gente publica os resultados dos projetos, os materiais, né, os nossos editais. Isso é institucionalizado, né? Então tá aqui. Tivemos muitas pessoas passando pelo Green Office, né, ou que ainda contribuem, voluntários, então eu trouxe aqui um pouquinho deles, né, dos professores, dos alunos. Aqui umas fotos da nossa gincana, então as equipes que participaram. Foi uma semana de gincana com atividades voltadas aos ODSs. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o ODS 10, que é igualdade de gênero, né? Redução das desigualdades. Os alunos tinham que tirar foto com alguma mulher que estivesse em cargo de gestão dentro da instituição. Então, eles tinham lá um dia para fazer isso e publicar a foto. Então, sempre teve uma atividade voltada, e foi muito legal, porque a nossa ideia era falar sobre a Agenda 2030 dentro da instituição, e a gente conseguiu ter uma divulgação muito grande em relação a isso. Bem, a gente sempre fica, né, questionando como que vai ser no futuro, nosso futuro, né? Então, dentro de todo esse nosso tempo aí, nasceu o Lucas, que é filho de uma das minhas colegas, e a gente resolveu terminar, né, a nossa palestra falando que nosso futuro são as crianças, né? Então, a gente tem muito ainda que fazer, mas eu acredito muito no poder das crianças e do que elas hoje, né, as escolas já têm um movimento muito forte nessas questões de sustentabilidade, e se os adultos que já têm o seu jeito de pensar não estragarem essa visão das crianças que já vêm, né, muito mais com uma visão muito mais sustentável, né, eu acho que vai realmente mudar o nosso contexto. Bom, eu vou parar aqui de compartilhar agora e vou mostrar para vocês um videozinho, se vocês me permitem, de 5 minutos. Pode ser, Marcelo? E daí a gente abre para
Sim, perfeito. Tá. Nesse vídeo, gente, então, vai aparecer um pouco sobre o que a gente fez lá um resuminho, então, das nossas ações do Green Office. Agora eu perdi o vídeo aqui, um minutinho. Onde é que está meu vídeo? Isso que a gente testou, né, Marcelo? Não estou achando. Quem sabe a gente podemos começar as perguntas, de repente, enquanto eu tento baixar de novo o vídeo? Ok. Então, primeiramente, agradecer muito, Luciana, a sua fala. Certamente vai gerar aqui uma discussão muito interessante. Bem-vindos e bem-vindas os que vieram chegando. Então, o objetivo aqui é esse: a gente ter um caso, uma fala e abrirmos aqui para conversarmos um pouco sobre o tema. Se quem quiser fazer algum comentário, uma questão, pode levantar a mão, tá? E eu vou dar a palavra. Estou vendo aqui, Luciana, pelo menos assim, na primeira vista, Brasil, Portugal, Cabo Verde, presentes aqui, pelo menos pelos nomes. Vou fazer um pedido. A gente tem tentado registrar nos cafés a audiência, né? E eu pediria que no chat vocês colocassem um nome, instituição e país, para que a gente pudesse ter o registro. Quem já está recebendo e-mails, já está na lista de e-mails, não precisa, mas se alguém quiser passar a receber e-mails chamados dessas atividades que a academia organiza, coloque, por favor, o e-mail também, tá bem? Temos Angola também presente. Então, fiquem à vontade para as questões. Quem quiser fazer algum comentário. Também vou, enquanto isso, registrar aqui que essa academia, eu estou aqui representando hoje um grupo que tem tentado fazer funcionar, ou tenha feito funcionar. Impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. Abriu o som, mas o áudio não. Desculpa, Achou? eu estava tentando... Achei, estava tentando baixar aqui. Quando quiser, pode me avisar aqui, tá? Mas só fazer o registro, então, das doutoras Sandra Caeiro, da Universidade Aberta, doutor Antônio Gomes Martins, da Universidade de Coimbra, doutor Flávio Ferreira, do Instituto Politécnico do Porto, juntamente comigo, fazem parte da coordenação desta Academia Sustentabilidade, tá bem? Vamos lá, então. Luciana, quer passar o vídeo? Tá, então eu acho que eu vou conseguir agora. Vamos ver aqui. Pessoal, ele está compartilhando. Lá vai. Demandam ações urgentes e combinadas entre os mais eu acho que ele... diversos atores da sociedade. As instituições de ensino superior possuem um papel-chave nesse contexto, porque podem promover ações de ensino, pesquisa, inovação e engajamento comunitário. Por meio do projeto internacional Transformando Universidades para um Clima e Mudança, ClimateU, a Universidade de Passo Fundo implementou o seu Green Office UPF, como parte da pesquisa de ação participativa desenvolvida na instituição. O principal objetivo do Green Office UPF é engajar a comunidade acadêmica em iniciativas de sustentabilidade e ação climática, tanto no campus quanto na comunidade local. Essas ações são planejadas e desenvolvidas de forma participativa, contando com o envolvimento de diferentes unidades acadêmicas e com a participação dos nossos stakeholders. Esses parceiros do Green Office incluem representantes dos setores operacionais da universidade, do poder público e empreendedores locais. O nosso Green Office é o primeiro na América Latina a seguir o modelo internacional do mesmo nome que se originou na Holanda em 2010.
mas traz aqui o diferencial de ser baseado na metodologia de pesquisa participativa, com maior enfoque nas questões associadas às mudanças climáticas. O Green Office, UPF, recebeu apoio institucional, como vocês podem ver. Contamos com um espaço de trabalho muito legal, que está sempre de portas abertas para toda a comunidade acadêmica para discutirmos sobre sustentabilidade e ação climática. As ações do Green Office podem ser divididas em 3 grandes áreas. A primeira engloba ações de aprendizagem e engajamento, incluindo palestras e workshops internos em cursos e eventos da instituição. E também representação da universidade em eventos externos. Nas 2 últimas semanas do Conhecimento UPF, a equipe Green Office apresentou o workshop Be the Change, com o objetivo de apresentar como podemos ser parte da mudança do mundo e implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, no nosso dia a dia. Seguindo os resultados de uma pesquisa quantitativa também promovida pelo projeto Climate U na UPF, que indicou que 70% dos alunos amostrados na universidade gostaria de aprender mais sobre mudanças climáticas nos seus cursos, o Green Office também está promovendo um treinamento multidisciplinar sobre esse tema. A Gincana dos ODS é outra importante ação do escritório. A edição de 2022 contou com 9 equipes e 75 participantes, entre professores, funcionários e acadêmicos, que participaram de provas online e presenciais. Entre as provas estavam a corrida de resíduos, em que os competidores deviam separar corretamente o maior número de resíduos, e o quiz das mudanças climáticas. A segunda grande área engloba o financiamento a projetos. Todo ano, o Green Office vem lançando editais para a seleção de projetos de sustentabilidade e de justiça climática. Em 2023, iremos totalizar 14 projetos financiados, cobrindo diferentes áreas temáticas, como educação ambiental e compostagem, desenvolvimento de jogos educativos, hortas universitárias, captação da água da chuva, construção de cenários futuros, análise do impacto da pós-graduação nos ODS, sequestro de carbono, mobilidade sustentável no campus, segurança alimentar e nutrição, entre outros. E, por fim, a área de comunicação e divulgação. O Green Office tem presença em diversas redes sociais, como LinkedIn e Twitter, mas o principal meio de contato com a comunidade acadêmica é o Instagram. Nesse canal, a equipe divulga os editais e oportunidades de engajamento, assim como aborda temas de relevância nacional e internacional, como o movimento Julho Sem Plástico e as discussões das conferências do clima. A equipe Green Office também tem monitorado os indicadores necessários para participar do ranking internacional de sustentabilidade em universidades, chamado Green Metric. Na edição 2022, a UPF apresentou evolução significativa e subiu 99 posições em relação ao relatório anterior. As ações do Green Office estão entre as iniciativas de sustentabilidade da universidade que contribuem para esse avanço. Nenhuma dessas ações seria possível ou teria o impacto que teve se não fosse pela participação de todos os nossos parceiros e engajamento de toda a comunidade acadêmica. Esperamos poder continuar fazendo a diferença e contribuindo para a sustentabilidade e justiça climática na universidade e região. Muito bem. Ótimo, ilustra bem demais. Muito bem. Pois bem, aqui no nosso chat é muito rico o registro, né, da diversidade de instituições e países que está aqui presente. Então, vamos fazer valer essa oportunidade de encontro e trocar umas ideias, né, gente? Eu vou fazer uma primeira pergunta para a gente, a partir daí, discutir as questões que vocês quiserem, às vezes comentários ou experiências similares. Uma coisa, Luciana, que me chamou a atenção, que eu queria entender, a gente fala bastante, tem falado aqui em outros encontros,
dessa coisa da institucionalização da sustentabilidade, né? De haver um órgão dentro da instituição que organize isso. Aqui eu estou vendo o Pedro Zuc, da minha universidade, que é o nosso secretário da área ambiental, né, por exemplo, da UNB. Mas veja, e aí tem tem os projetos de extensão que coordenam, e o Green Office se situa num lugar como um projeto, né, mas assume uma importância de um órgão de gestão da sustentabilidade, ou não? Como é que funciona essa? Não sei se está clara a minha problematização, mas muito interessante, porque ele passa a financiar e fazer um papel. E como é que funciona, se ele é um projeto assim de prazo, não sei como funciona isso, essa institucionalização, essa ideia. Na verdade, ele nasce de um projeto porque o projeto que fomentou, né? Porque se fosse, eu precisava de recursos para fazer tudo isso. Então, primeiro que a gente precisa ter bolsa para os alunos, né? Então, o próprio fomento dos projetos foi com o recurso. Mas ele sempre teve, eu sempre vendi essa ideia da institucionalização porque eu não conseguia enxergar ele funcionar realmente se ele não fosse essa questão mais institucional. Então, a reitoria, ela comprou essa ideia. Tanto que hoje, se tiver alguma demanda externa, se vai até o Green Office. Então, o Green Office é o primeiro ponto de contato, né? Se tem alguma necessidade externa voltada à sustentabilidade ou projeto, né? Terminando o projeto agora do Climate U, nós precisamos manter o Green Office, porque agora ele já se instalou, né? Então, a reitoria está agora buscando ver como ela vai continuar com as ações disso, porque ele já se institucionalizou mesmo, né? Então, hoje ele já é uma referência. Mas ele foi uma mistura ali no início, ele nasceu do projeto. Realmente é bem isso que eu comentei, sabe? Interessante. Ele que dispara porque são vários percursos, né, que a gente tem das instituições, cada uma tem, né? Os outros Green Offices Movements, até eu tive uma aluna agora que está fazendo doutorado nessa área, e ela foi para a Alemanha e visitou 8 Green Offices para entender em vários lugares, assim, na Inglaterra, na própria Holanda. Ela visitou para entender como eles funcionavam. E daí, eles funcionam para vocês... acho que a melhor relação é pensar assim, como se fosse um DCE. Como eles são dos estudantes, são iniciativas dos estudantes. Então, eles não têm muito recurso pela instituição, né? E diferente do nosso, o nosso ele foi uma adaptação ali do projeto e tem professor junto, então não é só, a gente está ali para organizar a coisa, senão se a gente deixar só na mão dos alunos, a gente não acha que vai ser tão produtivo, sabe? Bem. Muito bem. Seria bom se quem pudesse compartilhar alguma experiência semelhante, né? Exato. Essas gincanas me interessei bastante, a articulação, não é? Que ele faz interna e externa, né? Porque faz uma articulação com os projetos e faz com a sociedade, né? Pelo menos na primeira figura, né? Sim, muito com a sociedade. Pois é, você tem algum exemplo assim dessa parte mais para fora? Você Aham. citou um pouco reuniões com a prefeitura. Sim, nós fizemos uma interação muito forte com a prefeitura, principalmente com o pessoal da Secretaria da Educação, e aí fizemos uma intervenção nas escolas, estamos ajudando, né? É uma intervenção maior. Eles têm um projeto de fazer hortas escolares, e aí a gente está ajudando nisso. Não é só a horta em si, mas é todo um trabalho de capacitação dos alunos, de entendimento da importância, né, de produzir sua própria comida natural, também a captação de água da chuva para molhar as hortas, a ideia da horta comunitária e trazer o bairro inteiro para dentro da escola.
Então, esse é um projeto bem grande do município em todas as escolas municipais. E aí o Green Office está muito forte nessa ação junto com eles, né? De ajudá-los nisso, na questão técnica do aproveitamento da água da chuva. Então, é uma inserção que a gente tem lá. Também fizemos um polígrafo, um material didático, né, para eles usarem nas escolas do município voltado a ensinar a Agenda 2030, né, usando, claro, o material da ONU, mas para ajudar as professoras. Então, é esse tipo de coisa assim, que a gente faz e tem uma inserção boa aí na comunidade. Maravilha. Muito bem. E então, alguma questão? Pessoal, um comentário? Quer aproveitar o espaço para dividir alguma experiência parecida? Sim. Sim, por favor. Olá, Marcelo. Eu sou a Ana Rubalo, sou de Angola, de Ixé do Ambo. Opa, A minha bem-vinda. internet... Obrigada. Já há algum tempo que não faço parte destas reuniões e hoje tirei o dia para poder participar. A minha internet está um pouco instável. Eu achei bastante interessante todo este trabalho que foi apresentado. Eu estou a fazer parte de um programa da Unesco, que se chama A Sustentabilidade Começa com Professores. Fizemos a pós-graduação, fizemos a formação e agora cabe-nos a nós formar novos formadores nesta área e desenvolver projetos baseados nos ODS. Então achei bastante interessante esta ideia, porque o projeto que nós apresentamos foi como ajudar a prevenir as ravinas na nossa cidade. As ravinas estão num bairro periférico da cidade, onde as nossas crianças, muitas crianças estão fora do ensino, das salas de aula, então passam a vida nessas ravinas, nessas lixeiras. Então o grande desafio que nós temos e que gostaríamos de implementar era para na escola, com o nosso currículo do ensino primário, podermos introduzir conceitos de desenvolvimento sustentável no currículo. E para as crianças que estão fora do ensino, poder levar esses conceitos com questões práticas, questões que a colega acabou de falar, não é? Como podermos reciclar os nossos lixos, como podemos aproveitar os campos para fazer as nossas hortas comunitárias, como poder fazer sabão para a higiene de casa e para a higiene e para que as mães consigam, através do sabão, poder vender e ganhar uma renda, visto que toda esta comunidade está fora do mercado, tem um mercado informal e que precisa de recursos para viver, não é? Então essas ideias que a colega apresentou faz-me reviver um pouco aqui o projeto e o grande desafio que eu vou ter na minha província. Muito obrigada pela partilha, e há aqui algumas ideias que eu já captei para poder instalar no meu projeto. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Me coloco à disposição, Ana, se você quiser me contatar depois para a gente afinar um pouco mais esse compartilhamento de ideias. Acho que é muito importante. Os desafios são iguais para todos nós, né? Não é diferente. Aliás, eu queria só comentar mais uma coisa, Marcelo, que óbvio que tem mazelas e desafios de tudo isso que eu mostrei para vocês, assim. Não é fácil engajar os alunos, né? Não é sempre tudo uma maravilha. Eu acho que a gente conseguiu bons resultados, mas a gente também né, teve que correr muito atrás e teve algumas decepções. Por exemplo, a gincana foi um sucesso, foi muito legal. A gente quis fazer uma segunda edição, não teve equipes suficientes inscritas, então a gente cancelou. Agora eu criei um curso, fiz um curso sobre mudanças climáticas com 8 professores de diferentes áreas, cada aula falando sobre
aquela área e a sua inserção profissional nas mudanças climáticas. Então, tinha direito, também, né? Direito, educação, engenharia, arquitetura, agronomia, e não tivemos inscritos suficientes para o curso. Então, não é fácil, né? Então, assim, o curso também já não saiu. É difícil, os alunos são muito sobrecarregados de atividades e muitos trabalham durante o dia, então é um desafio bem grande a gente trazer todas essas questões assim para priorização, né, dos estudantes. Essa mobilização é sempre a tarefa, né? Principal, a mobilização de todos os segmentos, né? Da gestão, da comunidade acadêmica. É isso. Mais algum comentário, pergunta? Vou aproveitar esses dois comentários da Ana e esse da Luciana para reforçar o que eu disse no começo, mas antes disso eu vou passar aqui para a Márcia, que quer fazer uma pergunta, eu prefiro. Vamos, Márcia, por favor. Tá fechado o microfone. Travou. Não, pode falar. Quer escrever a pergunta? Ou comentário? É sempre bom ouvir, né? A gente ouvir os portugueses em várias possibilidades. Mas a Márcia está escrevendo. Enquanto escreve, E agora? Agora está pode- falando. Muito bem. Tive que entrar aqui com o meu celular, senão porque o computador está dando aqui um problema. Eu sou a Márcia, obrigado Marcelo, obrigado professora Luciana. Eu trabalho num gabinete de sustentabilidade na reitoria da Universidade de Lisboa, não sou professora, sou técnica e nós já temos alguns anos de trabalho, mas de facto o nosso grande calcanhar de Aquiles é os alunos e como envolver os alunos. Ou seja, se o gabinete surgiu inicialmente já institucionalizado, já muito ligado à reitoria, muito virado para os serviços, muito virado para as infraestruturas, para as questões da energia, da água, da eficiência energética, portanto perdemos um bocadinho esse caminho na universidade, o que também, pronto, para quem não conhece, a Universidade de Lisboa é muito grande, nós somos 50.000, estamos espalhados pela cidade, não temos um campus fechado, não temos muros, temos vários edifícios, ou seja, todo este constrangimento físico, estas, não diria barreiras, mas toda esta separação de distância e de edifícios e de faculdades também não ajudam às vezes nesta dinâmica com os alunos. E uma das questões também que eu gostaria de fazer e que já percebi aqui, que é muito importante esta questão dos alunos estarem presentes no Green Office com uma bolsa, inseridos no programa de voluntariado, e a minha questão para a professora Luciana é, além de haver a possibilidade de uma parte financeira, de um retorno financeiro para o aluno e também para os projetos do centro, existe essa ou seja, isso é revisto na unidade de crédito durante o curso do aluno, de alguma forma isso contribui para o seu currículo, para o seu percurso na universidade, ou como é que estão nessa matéria? Ótima pergunta. Bem, o que nós temos é alunos bolsistas, então os alunos ou eles são bolsistas de extensão, né, ou são bolsistas de pesquisa, que é iniciação científica. Então isso contribui apenas para que eles tenham esse currículo, né, as bolsas, a pesquisa ou a extensão dentro do seu currículo. Nós temos em contrapartida, hoje no Brasil, a curricularização da extensão e da pesquisa, então, que é trazer isso para dentro
do currículo acadêmico dos alunos, né? Eu ainda não formalizei a ação do Green Office como algo que poderia estar dentro dos currículos dos cursos, mas é algo que eu imagino que possa ser, porque nós tendo esse espaço dentro da instituição e esse conhecimento, né, esse know-how ali, a gente possa fazer com que os alunos permeiem por lá e isso curricularize sua experiência dentro do curso. Mas até então, hoje não. Hoje as ações são assim, todas as palestras, todos os eventos a gente dá certificado, isso conta ponto no currículo dos alunos, porque eles precisam fazer uma certa pontuação no currículo de palestras, de workshops, né? Então, é só nesse sentido que acaba sendo institucionalizado. Obrigada, professora. Realmente eu acho que é um caminho que todos estamos a fazer e que, a meu ver, é muito importante que seja feito. É uma forma de trazermos mais alunos e, no fundo, de tudo estar ligado, não é? Porque depois nós estamos na universidade e é preciso ligar o ensino, a investigação, o trabalho para a comunidade e, portanto, eu não vejo outra forma de fazer a ligação com tudo isto senão esse reconhecimento através da minha saída, da saída do aluno da universidade com esse know-how, não é? Porque, no fundo, com esse conhecimento adquirido de uma outra forma, mas que tem que ser reconhecido, e eu acho que é fundamental fazermos esse caminho, e acho que é um tema muito interessante e que pode alavancar aqui muitas, portanto não ser uma sozinha, mas muitas universidades e muitos institutos a seguirem este caminho e acho que podemos partilhar também. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigado, Márcia. Ainda última questão, mais algum comentário? Alguém quer se manifestar? Professor Marcelo, se não tiver nenhuma questão, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a presença da professora Luciana, para perguntar um pouco sobre como está a agenda de pesquisa do Green Office, assim, quais são os últimos insights, né, a partir da experiência de vocês. Não sei se eu entendi direito a tua pergunta, Tiago. Você... Desculpa se o áudio está cortando um pouquinho, eu estou numa sala compartilhada. Eu Tá. gostaria de saber o que a experiência de vocês tem gerado em relação às pesquisas, assim. Como Tá, que a senhora enxerga esse momento de pesquisa no Brasil, né, e também em relação aos outros países? Bom, o nosso maior foco em termos de teorizar tudo que a gente está fazendo tem sido a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente está se apropriando dessas experiências de tentar trazer qual é o potencial que as universidades têm, o que elas realmente podem fazer em relação às mudanças climáticas, né? Em relação a conscientizar melhor e formar melhor o seu aluno, né? O seu futuro profissional para atuar no mercado mais consciente, né? Não só como indivíduo, mas também como profissional na ação que ele vai fazer. E aí também identificando muitas dificuldades nisso, né? Como é que a gente contorna isso? Então, acho que toda essa experiência que a gente está tendo no Green Office está apontando muito para publicações nesse sentido, né? No sentido de tentar se apropriar dessas experiências para identificar que impactos que a gente está conseguindo causar e que dificuldades que a gente está tendo, né? Então, hoje, inclusive, as nossas inserções em workshops internacionais, né, são muito no sentido de trazer essas experiências que a gente está tendo aqui do Green Office, né? Mas eu vejo, só de maneira mais ampla, eu vejo, Tiago, que as universidades estão muito mais conscientes. Todas essas questões de mudanças climáticas hoje, elas estão muito mais visíveis, né? Muito mais na pauta, porque a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente viu agora o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul,
né, de enchentes e tempestades, e isso vem à pauta. Então, as pessoas estão dando mais importância também para essa questão, e as universidades começam a potencializar mais isso, né? Então, a gente vê muita ação lá na USP, que é a nossa parceira, muitas ações lá na UFPA também, e que estão sendo publicadas nessas experiências para tentar também divulgar mais isso, né? Apropriar esse conhecimento. Obrigado. Tem uma mão ainda aqui, o Ícaro, por favor. Boa tarde, Marcelo, doutora Luciana. Eu sou aluno aqui da PUC Minas, de Belo Horizonte. A gente está nesse processo de implementação do Green Office. E eu queria perguntar para a doutora Luciana, primeiro agradecer, né, pela rica palestra, e queria perguntar quais foram as principais dificuldades de implementação, tanto institucional quanto do espaço físico mesmo, para implementar esse Green Office. Ícaro, que bom te ver aqui. Eu acabei não mencionando, né, que um dos impactos que a gente quer causar é justamente disseminar a ideia entre as universidades, e a PUC Minas e a UFSM de Santa Maria, né, Federal de Santa Maria, são duas instituições que nos contataram e que estão querendo implementar o seu Green Office, né? Então, a gente em breve não será mais a única do Brasil. Fico muito feliz por isso, Ícaro. Realmente, eu acho que a maior dificuldade é o recurso financeiro, né? Então, vocês são uma universidade como a nossa, a PUC Minas, então todo o espaço interno da universidade ele tem um custo, então nós tivemos que negociar isso com a instituição para ela nos dar uma área para a gente se instalar, porque, por outro lado, né, essa área tem que ser paga, ela nem que seja com a moeda interna, mas é né, essas rubricas que passam de um setor para o outro. Eu diria, então, que é essa questão financeira mesmo, né, dos recursos para montar o Green Office, e também as atividades iniciais de você ser reconhecido institucionalmente como um setor que trata dessas questões, um setor que todos os acadêmicos são bem-vindos, que podem participar, todas as áreas podem participar. Eu acho que essas são as duas principais dificuldades que a gente tem que tentar contornar, mas que tem uma solução aí. Eu acho que com bastante trabalho vocês conseguem. E só para finalizar, eu acho que uma vantagem muito legal que vocês têm, Ícaro, é que está partindo dos alunos a ideia. Então, vocês têm um apoio já de professor, mas é algo que está muito voltado, e acho que isso pode ser um diferencial aí de vocês. Luciana cortou alguma coisinha na sua fala final, na última frase. Se puder repetir. Não, eu acho que um diferencial da PUC Minas também é que está partindo dos alunos a iniciativa de criar um Green Office. Então, por mais que eles tenham já apoio de alguns professores, né, da reitoria, mas é algo que partiu dos alunos. Então, vejam, não precisa necessariamente ter um início certo, né? Então, o meu partiu de mim, de um projeto, esse está partindo dos alunos, então acho que é muito, muito importante, muito interessante isso aí. Muito bem, excelente. Nós estamos nos aproximando ao tempo do café. Não sei se a Luciana quer dizer mais alguma coisa assim que você, para concluir, algo que não Eu queria complementar. agradecer, me colocar à disposição aí de todos. Eu não consigo enxergar quem está presente aqui, eu acho que é a minha formatação, mas eu queria agradecer e dizer que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e compartilhar com vocês, e estou super à disposição aí de trocar ideias. Eu acho que não necessariamente a universidade precisa ter um Green Office, mas eu acho que fomentar ações que empoderem os alunos e que coloquem eles na linha de frente dessas questões é extremamente importante. Falo pelo Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não vê muito os alunos sendo proativos, sendo ativos nessas questões, né? Então, essa eu acho que é a principal mensagem aí da nossa fala de hoje.
Então, muito obrigado, te agradeço muito por estar aqui conosco e certamente continuará, porque temos muitas demandas para você. Pessoal, a gente vai concluindo. Eu queria dizer que eu coloquei aqui no chat o link da conferência Forges, das conferências anuais. Essa é a primeira vez que a conferência Forges tem como tema principal a questão da sustentabilidade, os ODS, né? Então, vai acontecer em novembro, na modalidade presencial e online, remota. Então, fica ali o convite para participarem. E repetir o informe que eu dei no começo, é que nessa conferência nós vamos dar o primeiro pontapé, como dizemos aqui no Brasil, vamos dar o início, a assinatura de uma carta de intenções que vai lançar a rede de sustentabilidade das instituições de ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa. A gente tem uma rede muito parceira, que é a rede portuguesa Campus Sustentável, e nos mirando muito no exemplo, tentando ampliar essa ação. Vamos lançar essa rede que é para fazer exatamente muito do trabalho que a gente tem começado aqui, que é essas trocas, esses espaços de trocas das pessoas, mas também das instituições, né? De experiências em todos os níveis, da gestão do tema dentro das instituições, da relação com a sociedade, do envolvimento da comunidade acadêmica, dos estudantes, e vendo se a gente caminha para realmente projetos mais juntos, com busca por recursos, né, pela CPLP, por outras fontes, para que a gente possa realmente fazer esse que o Luciano está contando. Às vezes a gente precisa disso mesmo, buscar o recurso em outros espaços para poder alavancar o processo na instituição, tá? Então, fiquem atentos à rede, a gente vai voltar nas comunicações ou via Academia Sustentabilidade que continua, ou pela própria rede, mas todos e todas sempre convidados a participar, tá bem? E obrigado, Ana. Então, a carta eu divulguei naquele convite, mas se alguém, como eu tinha dito, a Foz está fazendo um esforço de enviar para várias instituições ligadas a Forges ou não, mas temos condições o interesse aqui é que envolva tudo, instituições públicas, privadas, de todos os tipos. O desafio da sustentabilidade é para todos nós, né? Então, quem tiver interesse nessa rede, nos mande um e-mail. Eu posso colocar aqui o principal, academia@aforges.org, ou quem tem o meu e-mail. Eu vou colocar aqui alguns antes da gente terminar, para que a gente possa ir conversando formas. Obrigado, Sônia, já colocou. Então, encerramos aqui essa sessão e daremos mais notícias aí sobre a rede em breve, tá bem? Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui hoje. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Um abraço.